Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar falando de um tema que ainda é um grande tabu, como a gente vai ver, e eu espero mesmo que a gente consiga ter um resultado bem abrangente, que eu consiga também atingir ao máximo a vocês no sentido de municiá-los de informação que venham a ser traduzida em ações efetivas, tá? Então, vamos dar início à nossa palestra da tarde. E eu trago para vocês a seguinte frase: deixe-nos pôr a nossa fé no Espírito Eterno, que destrói e aniquila somente porque é a insondável e eterna fonte criativa de toda a vida. A ânsia de destruir é também uma ânsia de criar. Nós estamos aí com essa frase de Michel, onde a ânsia de morte também é uma ânsia de vida. É um tabu ainda entre nós falar de morte, né? Mas qual é a única certeza que nós temos em determinado momento? E esse ato da automutilação, de alguma forma, tende a significar a morte de alguma coisa para que uma nova vida seja possível. E é nesse sentido que a gente vai conduzir a nossa tarde. No comportamento autolesivo, nós temos, na procura dos limites entre o eu e o outro, entre o externo e o interno, a autolesão. É uma forma de individualização, em que a experiência subjetiva podem ser comunicadas e, nesse sentido, ser reconhecido pelo outro. Nessa fala, Borges nos traz justamente o momento em que isso é mais encontrado na nossa literatura. É entre os jovens, os adolescentes. Essa fala de Borges justamente sobre o que tem por detrás, ou pode ter por detrás desse comportamento autolesivo, e o que é que esse comportamento autolesivo pode buscar, que é um reconhecimento de si mesmo e também de se fazer ser reconhecido pelo outro. Vamos ver mais adiante mais algumas informações nesse sentido. Bora ouvir esse relato, ler e ouvir esse relato e ver se ele soa familiar para qualquer um de vocês. Aproximadamente desde 6 meses atrás, uma adolescente vem apresentando quadro de isolamento inicialmente familiar e posteriormente social, com choros constantes, irritabilidade, agressividade quando frustrada, recusa em se alimentar com evidente perda de peso, sonolência excessiva e piora importante do desempenho acadêmico. Alguém já ouviu alguma história parecida com essa? Seja na própria família, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja na atenção básica? Provavelmente sim, né? O que é que pode ter por detrás disso que faz de uma informação como essa importante, não devendo ser negligenciada ou menosprezada por quem quer que seja? Porque trata-se de um caso de automutilação, ou pode ser um caso de automutilação. E o que viria a ser a automutilação? Como ela também é chamada, pois são sinônimos. Nós temos autolesão, autoagressão, violência autodirigida e parasuicídio. Vale salientar que todos esses comportamentos são encontrados também na pessoa que tem um comportamento suicida. Mas o que vai diferenciar dessa automutilação que será trabalhada hoje é justamente que, por detrás desse comportamento, não há uma intenção de acabar com a própria vida. Ou seja, são chamados de comportamentos não suicida. No Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, na quinta versão, a autolesão não suicida é definida como comportamento repetido do próprio indivíduo de infligir lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do corpo. Ao contrário do que se pensa, essas lesões causam sim dor. E, ao contrário também do que se pensa, a pessoa não sente prazer na dor. Nós vamos ver que o que leva a pessoa a cometer um ato desse, não é porque sente prazer em sentir dor. Não,
Não é isso, muito pelo contrário. É uma experiência dolorosa, sim, para essa pessoa. Nós temos também, voltando um pouquinho, na OMS, a OMS já fala outra coisa no CID-10. Fala que a autolesão não suicida abrange movimentos intencionais, repetitivos, estereotipados e os comportamentos automutiladores ou autolesivos envolvem algumas ações que nós vamos destrinchar um pouquinho mais para frente. A mais conhecida delas, eu acredito que é do conhecimento de vocês, é o quê? É o corte, né? Mas a gente vai ver que tem alguns outros comportamentos, né? Ainda segundo Borges, em algumas citações presentes na sua dissertação de mestrado, ele fala que a autolesão refere-se à imposição de danos e ou de dor de forma deliberada a tecidos corporais sem intenção suicida. Que fique frisado que todos esses comportamentos não têm a intenção de acabar com a própria vida. A forma mais comumente encontrada são os cortes superficiais na pele, sendo cerca de 70% dos casos de cortes, e esses não são os comportamentos exclusivos, os cortes. E onde é que acontecem geralmente esses cortes? A região mais comumente utilizada são os antebraços, pois são regiões que são fáceis de acessar, de manipular para poder praticar esses cortes, tá? Mas à medida que esses antebraços ficam lesionados de tal forma que não tem mais espaço, eles começam a migrar. Pode ser a parte interna dos braços, pode ser as pernas, interior das coxas, pode ser também no abdômen e, inclusive, na nuca, na região da nuca. O que é que quer dizer essa progressão desses comportamentos ou dessas áreas lesionadas? Pode estar diretamente relacionada a um aumento da gravidade, da dor, da tristeza, dos sentimentos negativos que essa pessoa vem experimentando e, por conta disso, deseja cada vez mais esse comportamento. Mas para que isso? A gente vai ver já já. Uma pergunta que fica sempre: esse é um fenômeno novo? A gente vê que não. Por que há evidência de que não? Tem uma passagem bíblica que fala de um homem que ele estaria possuído por um demônio e gritava e se cortava com pedras até ser exorcizado por Jesus. Em vários outros estudos antropológicos, tem sim a prática de automutilação, sendo que algumas dessas práticas são aceitas socialmente. Podemos ver na nossa sociedade que a colocação de piercing, alargadores e outros hábitos de outros costumes são socialmente aceitos. E isso não choca ninguém, quer dizer, a quase ninguém. Mas esse comportamento, ele não é exclusividade da contemporaneidade, tá? Ele é um comportamento muito antigo. E aí a gente há de se perguntar, para que então se mutilar? Podem funcionar como um mecanismo de autorregulação interna face a estados emocionais negativos ou mesmo como uma forma de influenciar o comportamento dos outros. Essa fala foi extraída também da dissertação de mestrado de Borges, onde ele buscava entender para que esse comportamento está presente na vida desses jovens, desses adolescentes. Aliás, vale dizer que não é exclusividade dos adolescentes, mas é maioria dos casos, tá? Uma outra fala poderá representar uma tentativa desesperada de cura, de estabilidade social e, em alguns casos, também poderá ser entendida como uma forma mórbida de autoajuda, já que fornece um alívio temporário face a sintomas psicopatológicos. Vale frisar aqui o seguinte: esse comportamento visa, sim, trazer um certo alívio. Mas um alívio a quê? O que é que está acontecendo com esse jovem que o leva a se automutilar? Pode estar acontecendo um monte de coisas, mas por detrás sempre tem uma tristeza profunda, tem uma sensação de não aceitação, tem uma percepção de inadequação ao meio social a que se vive, uma baixa autoestima, e aí isso leva ele a ter alguns sentimentos
bem negativos a respeito de si mesmo, das relações que ele trava e do meio social em que ele se encontra, seja a família, seja a escola, seja os amigos. E ao se mutilar, o que é que ele busca? Ele busca esse alívio para esses sentimentos psíquicos, para esse sofrimento psíquico, trazendo para onde? Trazendo para o corpo. Tem uma fala que diz que a dor do corpo é mais fácil de suportar, já a dor da alma. Mutila-se também visando reduzir emoções e sentimentos negativos, como eu falei, tais como tensão, ansiedade e autocensura, e ou então para resolver uma dificuldade interpessoal. Em época de relacionamentos interpessoais empobrecidos, a gente há de pensar que o jovem, ao contrário do que se pensa, tão conectado nas redes sociais, sente sim falta de pessoas no concreto se relacionando com ele. E esse empobrecimento das relações sociais não é exclusividade apenas entre os amigos. As famílias também estão, de alguma forma, se rearranjando nesse novo contexto e, em alguns casos, deixando de lado a relação intrafamiliar. Um exemplo, um jovem, quando ele se tranca no quarto, é comum ouvir dos pais, e isso eu escuto com certa frequência, seja no consultório, seja no colégio, mas isso é coisa da idade. Será que é só coisa da idade? Aí vem aquelas falas e aquelas comparações que não são muito felizes. Na minha época, não tínhamos computador, não tínhamos videogame, não tínhamos celular. E por isso a gente saía de casa. Será que é só por isso mesmo que esses jovens estão preferindo se isolar do mundo e das pessoas? Instantes antes do ato, os adolescentes também costumam relatar que sentem medo. O ato em si causa medo. Ou então eles sentem medo da situação a qual eles estão expostos. Eles também sentem raiva, uma ambivalência entre magoar alguém ou magoar a si mesmo. Culpa e um forte sentimento de não pertencimento ou de não ser adequado. E aí é fácil a gente entender. Em uma época em que é cobrado das pessoas aparecerem ou aparentarem ser dessa ou daquela forma, usar essa ou aquela marca, possuir isso ou aquilo, morar nesse ou naquele lugar, faz com que uma série de angústias se instaure nesse jovem. E cada vez mais vem se cobrando algo que não pode ser dado. As redes sociais prestam de serviço quando vende uma ideia de que a felicidade ela tem que ser constante. Você não pode ficar triste, você não pode ter nada em desacordo. E aí vende uma utopia e várias pessoas se sentem inadequadas por conta disso. Se sente inadequado porque não está viajando, por onde uma boa parte das pessoas estão postando fotos maravilhosas, não estão comendo isso que todo mundo está comendo porque é da moda, não está usando essa ou aquela roupa de marca. Então, nesse momento em que o dilema com o seu próprio corpo já está instaurado, está em completa transformação, e aceitar esse novo corpo já não está sendo fácil, esse conjunto de pressões sociais faz com que esse sentimento de não pertença se agrave. E isso causa um sofrimento nesse jovem. Então, isso pode levá-lo ao ato de se automutilar, né? Esse jovem pode tentar se punir por alguma atitude, por uma raiva ou em decorrência de uma autoestima baixa. Embora de diferente gravidade, evidenciam um intenso mal-estar que não deve ser negligenciado. Esse mal-estar ele não está presente apenas antes do ato da pessoa se automutilar, né? De cometer uma agressão contra si mesmo. É o mesmo sentimento que o suicida tem. Então, a gente não pode fazer pouco caso, nós temos que prestar atenção nessas falas e parar de achar que tudo é drama. É outra fala que me incomoda bastante, que eu escuto muito. É drama. Está fazendo isso para querer aparecer. Há, nesse caso, então, uma busca paradoxal. Através da dor física do corpo, há uma busca de se sentir
vivo. Há uma dissociação, em muitos casos, desses jovens entre os seus pensamentos e o seu corpo físico. Ele não reconhece o seu corpo em transformação, em muitos casos. Então, nesse caso, ele tem que, de alguma forma, buscar um meio de se reapropriar de si mesmo. E a dor lembra que ele tem um corpo, que é uma existência concreta e real. Porque muitas vezes esses jovens ficam no mundo mental, fazendo ilações que o levam muito distante da realidade, vivendo fantasias, idealizando. Ao trazer para o corpo essa dor, ele é chamado de volta à realidade. Não que essa realidade esteja sendo fácil para ele, mas é uma necessidade para não se perder por completo. Temos alguns fatores de riscos elencados, mas esse comportamento sempre é multifatorial, tá? A depressão sempre é um caso a nos chamar a atenção. A depressão está aumentando em todo o mundo e entre os jovens, sim. Antigamente se falava que depressão era coisa de gente rica. Também se falava que depressão era coisa dos adultos, pois os adultos tinham preocupação e que os jovens não tinham espaço para isso. Mas hoje já são identificados casos de depressão, inclusive em crianças. Então, nós não podemos negligenciar que, se a pessoa está cursando com depressão, ela tem um risco aumentado de ter comportamento autolesivo, assim como pessoas que estão cursando com transtorno bipolar do humor. Por uma das características do transtorno bipolar ser o período de depressão e, em outro momento, o período da euforia, tanto no período depressivo como da euforia, esses cortes podem surgir. Outro fato, alguns socialmente aceitos, como o uso de álcool. Mas aqui a gente não está falando do uso social, estamos falando do uso abusivo do álcool e também de outras drogas. São fatores que predispõem a comportamentos autolesivos, justamente porque, ao alterarem a consciência, podem fazer emergir alguns sentimentos negativos que antes estavam sob o efeito da sua própria censura. Também transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, aquele transtorno limítrofe, onde as pessoas são muito intensas, né? Podem levar a comportamentos de automutilação ou de autoflagelação na população jovem. Mas isso quer dizer, então, que obrigatoriamente tem que ter uma psicopatologia por detrás desse comportamento? Não, nem sempre. Esse comportamento em si ele já é estudado, mas necessita de novos estudos. Tanto é que no DSM-5 ele vem à parte, vem na seção 3, onde está lá escrito: são necessários ainda novos estudos para aprofundamento dessa questão, desse transtorno, para o entendimento adequado desse transtorno, tá, gente? Outros fatores de risco: histórico de abusos físicos ou sexual. Não obstante, eu já recebi no consultório pacientes com histórico de abusos na infância e isso acabou resultando em comportamento de automutilação. Nós não devemos jamais negligenciar a atenção às nossas crianças no que diz respeito a esses abusos, sabe? Eu vejo, infelizmente, algumas pessoas ainda negligenciando um relato de uma criança quando ela consegue reunir força e falar que foi abusada e ainda o adulto a quem ela confia um segredo e uma dor tão grande não leva adiante com atenção e com respeito tal queixa. Outra coisa, baixa autoestima é outro fator de risco. Pessoas com baixa autoestima em algum momento podem experimentar o desejo de se machucar e, se tudo estiver propício a ela naquele momento, se a dor for grande o suficiente, ela pode levar a curso esse comportamento. Pressões por rendimentos excepcionais nos estudos, seja em casa, pelos pais, pelos cuidadores, seja na própria escola de excelência. E mesmo episódios de bullying podem funcionar como gatilhos, e aí vai uma atenção especial à escola. Escola tem que ser um lugar onde as nossas crianças se sintam
protegidas, crianças e adolescentes, tá? E, por favor, pais, quando ouvirem um relato de que seus filhos estão sendo abusados, que eles estão sofrendo bullying na escola, tome providência. Ao invés de simplesmente dizer, ó, reaja, bata também, xingue também, procure a escola. É o melhor que vocês podem fazer para poder buscar uma solução conjunta para esse fato. Nunca desmereça. Frequentemente são relatados também sentimentos de abandono físico ou afetivo. Fato. Adolescentes que se sintam abandonados, eles não precisam necessariamente terem sido abandonados, eles precisam apenas se sentir abandonados. Se eles se sentirem abandonados por algum motivo, isso vai sim se refletir na possibilidade de se desenvolver um comportamento autolesivo. Guerreiro e Sampaio trazem um termo chamado adolescência patológica. Ao contrário do que muitos costumam acreditar, a adolescência não é um problema sempre. A adolescência não tem que vir acompanhada de crise. Não essa crise, não esse problema, não desta forma. Então, o que é que Guerreiro e Sampaio falam ser uma adolescência patológica? É um quadro que traduz-se por falta de esperança e incapacidade para conseguir um sentido para lidar com as emoções, ou organizar um sentido de pertença, ou ainda manter um sentimento sustentado de bem-estar. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um experimento que eu fiz em determinada escola e que foi assim chocante para mim. Com algumas turmas de meninos com 10, 11, 12 anos, eu perguntei para eles: quem aqui já teve a experiência de estar sentindo alguma coisa ruim, de estar experimentando uma emoção ruim e não conseguiu falar com ninguém? Mais de 90% da sala levantou o braço. Aí eu pergunto, que geração é essa que nós estamos criando? Que geração é essa que não está sendo educada a lidar com suas emoções? Alguns acreditam que lidar com as emoções é negá-las. Não, não é disso que eu estou falando. É aprender a sentir, identificar o que está sentindo, e nomear o que está sentindo, para daí construir estratégias para lidar com o que está sentindo. A isso nós damos o nome de inteligência emocional, coisa que ainda é pouco feita, e as crianças estão sentindo cada vez menos, ou estão tendo cada vez menos a possibilidade de expressar o que sentem. Ainda dentro desse contexto de adolescência patológica, Guerreiro e Sampaio trazem que o comportamento autolesivo estão relacionados com um triplo fracasso, seja na vertente individual, ou seja, o relacionamento intrapessoal, o relacionamento do sujeito consigo mesmo, com o seu corpo em transformação, com seus questionamentos, com seus sentimentos, com o relacionamento familiar, como eu falei, o que é família hoje em dia? Cada vez mais eu escuto de alguns pais, mas meu filho, minha filha tem tudo de material. E tem afeto, tem conversa, tem bate-papo, tem acolhimento. E ainda a outra vertente, que é a vertente social. E aí a gente recai naquilo que eu estava falando lá atrás. Que sociedade é essa? É uma sociedade real ou é uma sociedade que traz um monte de exigências e não dá condições para que nós alcancemos isso que eles estão colocando como temos que ter isso ou aquilo, temos que fazer isso ou aquilo para sermos felizes? Então, esse adolescente que está desenvolvendo uma adolescência ou vivenciando uma adolescência patológica, ele tenta desesperadamente alterar uma situação que está sendo insustentável para ele. E o caminho que ele consegue é essa forma, através da autolesão. Prevalência. Aí a gente chega em um impasse muito grande. Por quê? Porque no Brasil são parcos dos estudos a respeito, é muito pobre o interesse da comunidade científica ainda
pelo estudo das autolesões, tá? Mas temos algumas informações que nos ajudam a ter uma ideia do panorama disso. Então, sabe-se que para cada rapaz que se automutila, 3 garotas o fazem, ou seja, cerca de 75% dos casos estão em meninas e não em meninos. Algumas suposições a respeito, como a prevalência da depressão é maior em meninas, em mulheres do que em homens, talvez esteja aí uma das razões desse comportamento ser mais presente nas meninas. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que cerca de 10% dos jovens se mutilem no Brasil. Tá? E alguns estudos foram feitos, estudos pilotos, em uma cidade do interior de Minas Gerais, com escolares de 11 a 15 anos, e esse número foi bem parecido, foram 9,86% dos garotos que participaram da pesquisa afirmaram que tinham um comportamento de autoagressão. A faixa de idade onde a maior prevalência é dos 12 aos 17 anos, sendo que já foi encontrado na literatura casos com 6 anos de idade. Dentro dessa faixa de idade, nós precisamos salientar que o início se dá aos 11, 12 anos de uma forma muito intensa, mas quando vai chegando aos 18, 19 anos, há uma tendência a uma redução espontânea desse comportamento. Mas aí fica aquela questão, ok, se chegarem aos 18, 19 anos, se não forem assistidos nesse meio do caminho, contarem com a própria sorte, a própria natureza vai fazer com que esse comportamento reduza de frequência. Será que a gente precisa esperar isso acontecer ou podemos agir antes? Nos poucos estudos já realizados, não foram encontradas também distinções étnicas ou socioeconômicas. Bom, isso significa o quê? Ninguém está imune de encontrar no seu seio familiar alguém com esse comportamento. Vale salientar que pesquisas feitas principalmente na Europa traz uma prevalência de cerca de 20 a 25% dos jovens que têm o comportamento autolesivo. Tanto é que lá na Europa isso é tratado já com muita seriedade como um caso de saúde pública. Então os estudos são muito intensos e acentuados. Trabalha-se muito fortemente com os grupos de estudo de comportamentos suicidas. Por quê? Porque eles estão de alguma forma atrelados, como vamos ver logo à frente. E após o ato? Como é que se sente esse jovem que cometeu tal ato? Experimentou o alívio para aquele seu sentimento negativo? Experimentou de alguma forma uma tranquilidade, um relaxamento, como eu já escutei de alguns jovens falarem para mim. Depois eu me sinto relaxado, porque ele estava sob tensão. Então, após o ato, ele relaxa, ele experimenta o alívio. Mas e aí? É só isso que vem junto com o ato? Não. Pode vir a culpa também. Há muito questionamento, por que eu fiz isso? E aí a gente entra em um ciclo, e esse ciclo não é agradável, é um ciclo vicioso, onde essa culpa vai fazer com que a autoestima fique ainda menor, ele se sinta mais pressionado a apresentar resultados positivos e aí novamente o desejo e a necessidade de se mutilar. A vergonha e o medo da descoberta. É muito difícil uma pessoa que se automutile expor suas partes do corpo para que todo mundo veja suas cicatrizes. Muito difícil. Então, por que eles fazem isso, já que eles se mutilam? Em alguns casos, nós temos algumas pessoas se mutilando, inclusive em grupos, estimulados por alguns canais na internet. E por detrás tem uma vergonha da assunção de que eu tenho um sofrimento que eu não dou conta, e eu preciso fazer isso para eu poder dar conta, e eu não fico confortável nesse lugar. Ou seja, é um lugar de fragilidade, é um lugar de vulnerabilidade. Por isso,
esse medo, essa vergonha de ser descoberto. E o próprio adolescente não se dá conta de que a automutilação pode tirar sua vida. Isso pode se afirmar por quê? Porque foi feito um estudo lá na Inglaterra, em Portugal e Espanha, onde ficou detectado que cerca de 50% dos jovens não tinha noção clara da gravidade, da letalidade do comportamento que eles estavam executando naquele momento, que eles estavam tendo naquele momento. Como assim? Eles não tinham noção de que debaixo daquela pele ele poderia ter alguns nervos, alguns vasos que, se atingidos, poderia levar rapidamente à morte. Então, isso faz com que o adolescente muitas vezes diga: em determinado momento eu tive medo de morrer. Lembrando só que esse tipo de comportamento não visa o autoextermínio, não visa o suicídio. E quando ele se vê próximo a uma possibilidade de morte, isso causa medo neles. Ainda após o ato, as pessoas ao redor supõem que as mutilações sejam teatralizadas ou consideradas chamativas. Veja, é o último comportamento que nós devemos ter. Mas por que as pessoas fazem isso, hein? Admitir que alguém está sofrendo do seu lado e você não estava percebendo dói mais na pessoa ou dói em você? O que é que faz com que essas pessoas queiram chamar de exagero, de uma peça teatral, de uma tentativa de chamar a atenção? Lógico que quer chamar a atenção. Quer chamar a atenção porque ela está pedindo ajuda. Ela está querendo chamar a atenção para dizer: oi, estou aqui, eu estou sofrendo. Você não está vendo, não? Mas não é esse chamar a atenção, como dizia meu falecido pai, botando uma melancia pendurada no pescoço. Não é para aparecer, é para ser visto, para ser percebido por essas pessoas que estão ao seu redor. No entanto, jamais devem ser pensadas, negligenciadas dessa forma, assim como nas tentativas de suicídio. As pessoas costumam dizer que nada, está querendo chamar a atenção. Isso por si só já é para nos mobilizar. Se está querendo chamar a atenção dessa forma, alguma coisa há por detrás. Por que não oferecer ajuda? Por que não investigar? Por que não apoiar e acolher essa pessoa? Porque muitas vezes o comportamento é de afastar essa pessoa, colocá-la distante. A autolesão e a escola. A escola tem um papel fundamental na identificação de casos de autolesão. Por que isso? Porque boa parte do dia desse jovem, desse adolescente, está lá dentro da escola. E dentro da escola, cria-se um ambiente de confiança com alguns colegas. E, por se tratar de um ano letivo relativamente longo, a gente tem como perceber variações no humor, variações no comportamento, variações no hábito desse jovem, e a gente não pode negligenciar. Ao menor sinal de que alguma coisa não está como era, por que não chegar junto? Por que não se aproximar desse jovem e procurar saber o que é que está acontecendo? Cabe também à instituição acionar os agentes que podem formar uma rede de apoio para esse adolescente. E que rede de apoio seria essa? Em primeiro lugar, a rede interna, a rede de educadores. Todos os educadores têm que estar, de alguma forma, preparados para lidar com uma situação dessa. Não que eles vão resolver a situação, mas o primeiro passo, que é o acolher, sem julgamento, sem falas equivocadas, esse jovem que está com esse tipo de comportamento. Sem julgamento e sem punição. E, principalmente, sem exposição desse jovem. Segundo, são os agentes sociais. Que agentes sociais são esses? Esses agentes sociais são principalmente a família, os cuidadores desse jovem. Eles precisam ser acionados para que tenham ciência do que é que isso significa. E, em caso deles dizerem que é uma tentativa de chamar a atenção, prestar os devidos esclarecimentos. E, por último, os agentes de saúde. E aí a gente tem a atenção básica funcionando como parceira da escola nesse sentido. Vejam só, como as regiões
geralmente utilizadas para esse comportamento autolesivo ficam facilmente escondidas por uma blusa comprida, era a menina que usava short, agora só usa calça, o rapaz que mesmo no calor está lá usando um moletom. Então, a gente precisa ter em mente que quando se vai fazer um exame de saúde, essas roupas precisam ser tiradas e qualquer marca suspeita precisa ser devidamente valorizada, né? Por isso, as equipes de saúde também precisam saber que evento é esse, que fenômeno é esse transtorno de autolesão, esse comportamento autolesivo. Isso é o quê? Isso é uma moda? Isso é passageiro? Não. Isso é real, isso é um transtorno que tem causado cada vez mais consequências negativas e precisa a equipe estar preparada para saber lidar com isso. Primeiro, identificando os sinais. Como eu disse, onde é que a gente deve buscar esses sinais de que está tendo algum tipo de comportamento autolesivo? Se forem cortes, nos braços, em primeiro lugar. Depois, na parte interna dos braços, no antebraço, parte interna do braço, coxas, principalmente coxas, tornozelos, abdômen e nuca. Mas aqui vale a pena lembrar um detalhe, que eu não falei para vocês ainda. Apesar do corte ser o mais comumente encontrado, outros métodos podem também estar presentes. Por exemplo, queimadura com cigarro, queimadura com objetos que são postos no fogo, objetos metálicos e depois são encostados na pele, choque. Tem pessoas, eu tive um caso de uma pessoa que aplicava choque na parte interna da coxa, e isso trazia alívio. Temos também pessoas que se batem na parede, pessoas que arrancam o cabelo, arrancam casca de ferida, enfiam objetos sob a unha, ou seja, uma série de comportamentos cujo objetivo é provocar algum tipo de dor no corpo para que ele possa novamente, através da dor, se apropriar do seu corpo novamente em um movimento de alívio, de relaxamento para as tensões, tá? Então, cabe à instituição escolar também acionar esses agentes, e esses agentes têm que ser vistos como parceiros fundamentais. A escola sozinha não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Mas a escola pode ser o ponto de partida para que a atenção seja dada a esse jovem. Quais os fatores presentes na escola que podem favorecer tal transtorno? Muito bem. Aí a gente pode perceber alguns muito interessantes, que é o quê? As rixas entre pessoas da mesma sala, entre salas distintas, temos também o comportamento do bullying e nós temos também a pressão acadêmica que possa estar sendo exercida sobre esse jovem. Então, esses fatores dentro da escola podem favorecer esse comportamento, sim. E como identificar isso? Aí, como eu já adiantei, comportamentos diferentes daquele que o jovem vinha cursando. Que tipo de comportamento? Ele se isola, ele diminui o rendimento escolar, ele utiliza roupas inadequadas para o clima da cidade. Então, tudo isso deve chamar a atenção. Outro fator também que está muito relacionado com esse comportamento, a agressividade, um aumento da agressividade em pessoas que antes não apresentavam esse tipo de comportamento. E aí vamos perguntar, e o que fazer se for identificado esses casos na escola? Como eu adiantei, nós temos que acionar a equipe que vai fazer com que, juntamente com a escola, a atenção devida seja dada a esse jovem, a esse adolescente. Primeiramente, precisamos conversar com esse jovem. Depois de conversar com esse jovem, pedir autorização, não que isso seja necessário, mas pedir autorização para não quebrar a confiança dele em chamar os pais dele para conversar a respeito, pois ele vai precisar de auxílio da equipe de saúde, pois não é algo que vai se resolver sozinho. Nós precisamos sim acionar os profissionais necessários, seja o pediatra, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, mas esse jovem vai precisar de ajuda nesse sentido. E se não tiver casos na escola, a escola não tem que fazer nada, está de boa, porque a minha escola não tem nada, então eu não faço nada? Não, faz sim.
Aliás, nós devemos sempre pautar as nossas ações na prevenção. E aí, como a gente já viu que comportamento de bullying dentro da escola favorece o surgimento desse ato autolesivo, então nós temos sempre que estar trabalhando através de palestra, conscientização, ações dentro da escola para evitar o bullying em primeiro lugar. Segundo, falar sobre os transtornos mentais. Ao contrário do que se pensa, a saída é essa, nós temos que falar. Tem pessoas que ainda hoje acreditam que ao falar do comportamento autolesivo, alguém vai começar a se cortar. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quando você abre um canal sincero de conversa, de fala, o jovem se sente mais aceito e mais tranquilo para poder falar sobre suas dificuldades. Eu me lembro que certa feita em uma faculdade privada aqui de Salvador, eu promovi juntamente com uma colega um ciclo de palestras sobre suicídio, uma noite inteira, né? E eu percebi que um aluno meu estava presente, mas eu sabia que nesse dia ele teria que estar fazendo uma prova. Após a palestra, ele me procurou e falou: eu precisava ouvir essa palestra, pois desde que eu me entendo por gente, eu tento tirar a minha vida. Então, ele teve a confiança de falar a respeito a partir do momento em que viu o tema ser tratado com naturalidade e com seriedade. Então, a gente não pode se eximir de tratar desses assuntos, temos que falar a respeito. Alguns questionamentos são feitos, seja por pais, seja por profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação. É uma moda? Não, não é uma moda. Não pensem que isso é uma moda. Ah, meu colega está se cortando, eu vou me cortar também porque é da moda. Não, ninguém faz isso por moda. Faz porque está com sofrimento profundo. Ah, mas tem casos em que se junta um grupinho para se cortar. Quem são os participantes desse grupo? Geralmente pessoas que identificam entre si similaridade na sua história de vida, nos seus sofrimentos, e por algum motivo, principalmente porque hoje em dia se vê nas mídias já respondendo aí a segunda pergunta, o segundo questionamento, se há influência da mídia. Tem alguns ídolos seus que tiveram a coragem de se lançar na mídia e expor seu problema e mostrar que eles cometem tal ato, não para disseminar esse ato como sendo legal, como sendo bacana, pelo contrário, para mostrar o quanto de dor que tem por detrás disso, desse ato, desse seu comportamento. E por último, é uma tentativa de chamar a atenção? Jamais. Jamais pode ser visto como uma tentativa de chamar a atenção pela atenção. Chamar a atenção, sim, para alguém que está se sentindo abandonado, negligenciado, isolado no seu mundo de sofrimento. Essa atenção nós temos que dar a essa pessoa com esse tipo de comportamento. E qual é a relação que o comportamento autolesivo tem com o suicídio? Toda. Em alguns estudos ficou claro que em uma população de jovens suicida, 60% deles tinham o comportamento autolesivo. Então, há uma predisposição ao suicídio nesses jovens que têm esse comportamento autolesivo. Então, como é que a gente pode negligenciar, uma vez que, sabidamente, esses suicidas já praticaram, em 60% dos casos, um comportamento autolesivo? Outro dado que faz uma correlação que a gente não pode negligenciar também. Boa parte dos suicídios são cometidos por pessoas que cursavam com um transtorno psicopatológico, ou seja, depressão, transtorno bipolar, o borderline. Então, essas pessoas têm uma predisposição também a conter ou a desenvolver um comportamento autolesivo. Sabendo que essas pessoas também têm um alto potencial ao suicídio, não podemos negligenciar. Nós estamos falando do mesmo público-alvo. O que difere é que em pessoas com comportamento autolesivo sem intenção suicida, tem um prognóstico negativo quanto a desenvolver essa intenção suicida. Aí vale chamar a atenção para a comunidade básica de saúde, porque alguns estudos mostraram o seguinte:
Em 75% dos casos de jovens que foram parar em um posto uma UPA, esses jovens, foram 223 jovens, foi identificado que eles foram parar lá com dores abdominais, e essas dores abdominais eram decorrentes de transtorno ansioso. E o transtorno ansioso também pode levar tanto ao cometimento de atos autolesivos, como também aumentar a predisposição ao suicídio. Então, nós temos que ver, poxa, um jovem, ele já apareceu aqui na UPA, no pronto atendimento, 2 vezes essa semana. Nesse mês já é a quarta, quinta vez. Bora prestar atenção. Nós podemos ter um transtorno mental por detrás. E precisamos acabar com esse estigma que os transtornos mentais trazem. Ah, não, eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno mental, eu precisar ir em um psiquiatra, em um psicólogo. O que é isso? Eu não estou maluco. Mas pode ficar se não se cuidar. Muitas vezes é a saída de quem, ao não cometer mais um ato autolesivo, não procurar mais essa válvula de alívio, esse escape, ele pode chegar facilmente a surtar por não dar conta da situação que está invadindo ele. Fritz Perls já falava que essas pessoas têm uma sensibilidade muito grande à opinião social, e nós estamos vivendo uma sociedade que é cada vez mais invasiva, cada vez mais dizendo como você tem que ser, cada vez mais dizendo como você tem que se portar, o que você tem que possuir, como você tem que agir, e isso causa uma angústia muito grande e um sofrimento muito grande nos nossos jovens. E vale a pena saber que a OMS lançou em 2016 um manual de boas práticas para estabelecer e manter sistemas de vigilância para tentativa de suicídio e autolesão. E é isso que eu quero chamar a atenção. Tenta-se separar pessoas com ideações suicidas e pessoas com comportamento autolesivo. Ok. Uma tem a intenção de vir a dar cabo da própria vida. Na outra não há essa intenção. Mas o sofrimento que está por detrás geralmente são muito similares, e o que diferencia é uma linha muito tênue, e a gente não pode garantir que uma não haverá de levar à outra. Então, eu sugiro que seja consultado esse manual de boas práticas da OMS, pode nos trazer alguns direcionamentos muito interessantes. E aqui, falar é a melhor solução. Como eu estava dizendo para vocês, ao invés de achar que ninguém vai te entender, ao invés de achar que ninguém vai conseguir te levar a sério, vamos procurar falar, porque falar é a melhor solução. Mas se do outro lado nós temos um público que está disposto a falar, se do outro lado eu tenho um público que está necessitando falar, seja nas escolas, seja nos postos de saúde, seja na atenção básica de saúde, pessoas carentes de um ouvido que as escute, nós temos que estar preparados para ser esse que haverá de escutar. Primeiramente, com aceitação. Uma aceitação incondicional, mesmo não concordando com o comportamento da pessoa. Tudo que essa pessoa precisa nesse momento é ser ouvida respeitosamente, cuidadosamente, para que ela não perca a fé nos homens, para que ela perceba que tem alguém que ainda há de se interessar por ela e pelo problema dela, tá? Aqui nós temos algumas sugestões de referências. São apenas sugestões, temos alguns materiais. Infelizmente, a produção brasileira ainda está devendo para a gente. Nós precisamos ainda recorrer a muito material de fora, mas tem aqui alguns materiais que estão disponíveis para nós, que a gente pode consultar para nos aprofundarmos um pouquinho mais. E por fim, só me resta agradecer. Bom, pessoal, então vamos aqui para algumas dúvidas, né, desse tema tão importante.
e que foi tão solicitada aqui, né, durante outras webs pelos profissionais da saúde, pelos profissionais também da educação, né, muitos relatam dificuldades para trabalhar essa situação com os adolescentes, seja no âmbito da saúde, no âmbito da educação. Vou fazer aqui a leitura e depois, logo em seguida, você pode responder, Janildo. Tem uma profissional que ela pergunta, né, se seria indicado trabalhar esse tema, mesmo sem identificar o caso de casos de automutilação, né? E no caso, eu acrescento aí como abordar, sei que você já falou aí, falou que é importante falar, né? Mas como abordar esse tema de forma coletiva e preventiva nas escolas, nos estabelecimentos de saúde? Bom, é importantíssimo, sim, falar mesmo quando não haja caso. Como eu falei, prevenção, prevenção e prevenção. Nós temos que parar de querer apagar incêndio a todo instante. Se a gente fizer um trabalho preventivo, nós vamos conseguir, sim, ter uma diminuição desses casos. Veja, coletivamente é a melhor forma. Podemos gerar grupos de discussão dentro dos colégios, oferecer palestras, oficinas. Isso deve ser feito sempre que necessário ou sempre dentro de um calendário. Nós não estamos, por exemplo, no Setembro Amarelo, podemos sempre eleger setembro como um mês para poder fazer algumas ações específicas, mas não só. Imposto de saúde, PSF principalmente, veja só, o PSF pode abrir as portas, oferecer oficinas, grupos terapêuticos, grupos de discussão, rodas de conversa. Na roda de conversa é muito interessante, quando a gente faz qualquer proposta no estilo roda de conversa, quem se interessa pelo tema são pessoas que de alguma forma se sentem convidados a ouvir ou a falar a respeito. Deve sim. Não devemos esperar ter um caso para poder falar a respeito. Pegando um exemplo, né? Infelizmente, tivemos que esperar ter alguns casos de sarampo no Brasil para reativarmos a nossa campanha de vacinação. Mas a gente vacinava quando não tinha caso de sarampo. Pois é, a gente estava trabalhando como preventivamente. É essa a ideia. Da mesma forma, esse comportamento autolesivo deve ser trabalhado preventivamente na comunidade, nas escolas, nos bairros. Janito, você falou aí das várias formas, né, que se tem de se automutilar de cigarro, queimadura, né, cortes. Existe, assim, um rol de desculpas que geralmente o adolescente, ele, no momento que você, às vezes, vai perguntar ou questiona o que é aquele machucado, ele expressa, né, para que possa trazer como alerta para os profissionais? Bom, as desculpas são as mais esdrúxulas possível. Daí você já começa a suspeitar de que alguma coisa não está certa. Repetição das desculpas, desculpa que você vê que, bom, não casa. É o tipo de, só abrindo um parêntese, mais uma comparação, aquela pessoa que sofre violência doméstica e diz que caiu da escada. Aí se você parar para pensar, poxa, mas a casa da pessoa nem tem escada, e ela está aí toda machucada porque caiu da escada. Mesma coisa, o jovem vai dizer que está lá com 5 cortes no braço porque passou em uma cerca de arame farpado. Quem conhece uma cerca de arame farpado sabe como é a disposição dos grampos, e aí você vai ver, poxa, mas não combina, não casa com isso. Queimaduras sequenciais, parecendo pontas de cigarro. Não cabe isso. Ninguém se queima com ponta de cigarro ou encostou em algum objeto quente 5 vezes, 3 vezes seguidas, porque esse é um dos parâmetros utilizados pelo Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, é de que para ser considerado que o jovem desenvolveu um comportamento autolesivo, ele tem que ter experimentado 5 episódios de lesão, de autoagressão no ano. Então, você vai ver que as desculpas não casam com o ferimento que você está vendo. Outra coisa, geralmente os amigos sabem mais sobre esses ferimentos do que a família. Então, a família tem que estar muito atenta. Hoje em dia, a família, com o discurso de que eu tenho que respeitar a privacidade de meu filho e minha filha, não se importam mais de conhecer, de tocar, de abraçar,
de ver como é que está o corpo de seu filho, de sua filha. Aceita que bora para o clube, bora para a praia, bora para a piscina. Não, não vou, quero ficar em casa. E aceita, tá bom, eu tenho que respeitar a vontade do meu filho. Não, nesses casos a gente tem que suspeitar e investigar e conversar. A conversa, o diálogo é sempre o melhor caminho. Ótimo. Ainda tem o pessoal aqui de Conceição de Almeida, eles perguntam. Acho que a gente, na verdade, acho que talvez não esteja tão preparado para trabalhar, não sei. Acho que talvez o sentimento é esse, né? E o pessoal pergunta assim, mas como trabalhar? Como abordar esse tema? Vamos supor, numa roda de conversa, numa escola. Você acha que qualquer profissional pode fazer essa abordagem? Como que se dá essa preparação, essa abordagem inicial, sem, de fato, magoar essas pessoas ou não fazer ter um efeito reverso, né? Esse foi claro. Veja só, o que precisa ter em mente é o que eu falei no transcurso da palestra. Tudo que essa pessoa já experimenta é um sentimento de inadequação, uma baixa autoestima, um sofrimento, sensações de abandono. Então, quando a gente propõe uma roda de conversa, é sabendo que por detrás dessas pessoas que vão participar dessa roda de conversa, porque nem todo mundo que participar vai ter desenvolvido um comportamento autolesivo, outras pessoas vão para poder conhecer mais. Essas pessoas precisam entender que tem que se mostrar que, sim, nós sabemos que quando um comportamento desse está presente, há um sofrimento real e não uma tentativa pura e simples de chamar atenção, não um teatro, não uma coisa exagerada por detrás. Tem sim um sofrimento real por detrás e abrir um espaço para a escuta. Veja, muitas vezes as pessoas se preocupam com o que vão falar, mas muitas vezes esses jovens só querem ter alguém para os escutar. Não consegue ter um espaço de escuta em casa, não consegue ter um espaço de escuta na escola, não consegue ter um espaço de escuta, às vezes, em uma atenção básica de saúde, devido à alta demanda. Nós temos que criar esse espaço de escuta. E aí sim, nós precisamos integrar todas as equipes possíveis e disponíveis para isso. É um trabalho que dá para se fazer sozinho? Dá, mas é o melhor trabalho a se fazer? Não. Quando a gente consegue ter equipe educacional, quando a gente consegue ter equipe de saúde, quando a gente consegue ter atores da sociedade civil, nós conseguimos um resultado muito melhor. Então, quando você não tiver ao seu alcance profissionais, pessoas que estejam ali com disponibilidade ou com possibilidade de fazer esse trabalho conjuntamente, tenta se preparar um pouco, tenta conversar com pessoas que possam trazer para vocês informações a respeito, tenta trazer de alguma forma essas pessoas para um núcleo onde a coisa precisa ser falada em primeiro lugar. Poxa, foi falado isso, aquilo e aquilo outro, e aí? E aí, criamos uma primeira roda de conversa, alguns temas foram levantados, vamos nos informar, vamos nos preparar para poder dar conta disso que foi levantado, e aí cria-se uma segunda, uma terceira, e dessa forma a gente vai lidando com o assunto. Por se tratar geralmente de um fundo psicopatológico, com sofrimento mental grave, a gente não vai resolver isso em uma roda de conversa, mas essa roda de conversa pode dar o pontapé para que a pessoa entenda, eu tenho o que fazer no meu caso. Sim, existem pessoas que podem me ajudar nesse caso. Então, essa seria basicamente a finalidade, né? O objetivo de uma roda de conversa, dar o pontapé inicial. Ótimo. Tem uma outra dúvida aqui. Além, né, dessa dica de abrir o diálogo, Janilton, tem uma profissional que ela pergunta assim, quando esses casos, né, vêm à tona e às vezes a gente se aproxima da pessoa e palavras assim, ela pergunta se palavras de apoio ou expressões de superação, se elas podem ajudar de alguma forma essa pessoa que está se automutilando. Aí a gente tem que ser bastante cuidadoso, porque na tentativa de ajudar a gente pode falar algumas coisas que o resultado pode sair pela culatra, por exemplo. Fique assim não, vai passar.
Não, tem outras pessoas passando por isso também, então você vai passar por isso também. Ah, lógico que tem outras pessoas passando, é lógico que se for cuidado vai passar, mas primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa pessoa precisa de acolhimento. E como é que seria uma palavra de acolhimento? Como é que a gente poderia acolher essa pessoa? De uma forma bem humana. Nós não temos aí o Humaniza SUS? Exatamente isso que a gente precisa fazer. Eu entendo você. Não consigo ter a noção do tamanho do seu sofrimento, mas eu acredito que deve ser enorme, na verdade, pois você chegou a fazer o que você fez. Eu não me imagino fazendo isso. Por isso eu te respeito na sua dor. E o que eu puder fazer, eu vou fazer para poder te ajudar. É isso. A gente não tem que ter muita fala, a gente não tem que ter palavra de autoajuda e palavras ou frases daquelas de efeito que são como punhaladas para essas pessoas que já têm, por exemplo, uma autoestima baixa. Nossa, você tão bonito, tão bonita, tem tudo, uma casa, uma família, pessoas que te amam, para que fazer isso? Pronto, acabou de matar a pessoa. Então, vamos evitar esse tipo de comportamento. Eu sei que muitas vezes a gente é imbuído de uma boa intenção, mas também a gente é imbuído de uma dor e um sofrimento interno nosso que não dá conta de lidar com o sofrimento do outro. E a gente tenta minimizar, a gente tenta mitigar a nossa própria dor, nosso próprio sofrimento, tentando fazer com que o outro coloque seu sofrimento em uma escala menor do que realmente está, né? Então, a gente precisa entender aquela máxima. Nesses casos, menos é mais. O Kerson, ele pergunta, quais estratégias utilizar quando o indivíduo apresenta resistência a buscar ajuda especializada e em sua escola já foram feitos trabalhos de sensibilização e informação sobre a situação? Bom, aí é que entra fortemente o efeito família. Se a gente não tiver família com poder de intervir junto ao jovem, junto ao adolescente, ou junto com o seu familiar que está passando por essa dificuldade, por esse tipo de transtorno, veja, não vai ser a escola, não vai ser o agente de saúde que vai obrigar isso. Não é um caso de uma internação compulsória, o que é uma violência por si só, que não deve ser pensada como solução, mas a gente deve insistir, mas não insistir da forma como a gente costuma falar. Insistir e vencer pelo cansaço. Muitas vezes, o que é que acontece? Ao se tentar vencer pelo cansaço, você afasta a possibilidade dessa pessoa, em um determinado momento, buscar a você mesmo para poder juntos construírem uma saída. Primeira coisa que precisa ter em mente, a saída tem que ser conjunta. A gente precisa primeiro entender o que é que esse jovem está passando, para daí a gente poder oferecer a saída mais apropriada para aquele caso. É difícil, eu sei. Eu tenho casos desse tipo, há uma resistência muito grande e você tem que vencer pelo cansaço, pela paciência, não da pessoa que está em sofrimento, mas da sua. Você tem que segurar um pouco sua ansiedade no seguinte sentido, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir levar essa ajuda para essa pessoa. Mesmo ela negando, mostre-se presente, esteja sempre por perto. E aí, como é que você está hoje? Está tudo bem? Tem alguma novidade? Estou aqui, vá sinalizando. E uma hora, mais dia, menos dia, você pode se surpreender com essa pessoa buscando a ajuda necessária. Temos uma outra dúvida aqui, que foi inclusive de um agente comunitário, né? Ele fala, sou agente comunitário de saúde do município de Conceição do Almeida, já busquei a ajuda do NASF com o psicólogo, e agora ele vai colocar em cena a nutricionista. Ele ainda pergunta, né? O que mais posso fazer para ajudar ele enquanto agente comunitário de saúde? Bom, tá ótimo aí. Por quê?
Foi um dado interessante colocar nutricionista no circuito. Geralmente, pessoas com comportamento autolesivos têm também alguns distúrbios alimentares associados, tá? Inclusive, é uma das formas de provocar autolesão. É o consumo de objetos não comestíveis, é o chamado PICA. Nós temos também a anorexia associada, mais uma vez, a anorexia muito presente nas meninas e também presente no comportamento autolesivo. Se vai colocar o psicólogo, temos agora que esperar um pouco para ver se esse psicólogo precisa de ajuda de alguns outros profissionais. Se tiver a disponibilidade de uma consulta psiquiátrica, também é indicado, mas vamos com calma para que a gente não afaste, não afugente, não assuste essa pessoa que já está sendo cuidada. Mas o circuito está feito. Psicólogo, nutricionista, provavelmente se tiver condições do assistente social, dar uma percebida como é que é lá na residência desse jovem, dessa pessoa, como é que é o convívio, como é que é o ambiente em que essa pessoa vive, qual é a realidade que ela vive, porque muitas vezes esse comportamento surge em decorrência de situações sociais. Por exemplo, um bairro com alto nível de violência, o estresse é altíssimo, a insegurança, isso pode desencadear o comportamento autolesivo por receio de ser vítima dessa violência. Observar, como eu já falei, casos de violência doméstica, tá por detrás, seja violência física ou violência sexual. Então, essa equipe pode sim começar a dar o suporte. E assim, por favor, a todos que estão ouvindo, não espere uma solução breve, não espere uma solução mágica. É um processo que vai demandar de toda a equipe envolvida muito empenho, muita seriedade, muito esforço, muita energia. Mas vale a pena, pois a gente está falando de um jovem que pode ter um futuro inteiro pela frente. Bom, pessoal, aqui teve Gisele que perguntou onde encontra esse manual, né? Ô, Gisele, aqui a gente não encontrou agora, mas nós vamos tentar localizar e disponibilizar junto com o PDF dessa apresentação no site do Telesaúde, tá bom? Pessoal, tem mais alguma dúvida? O material que tem aqui foi esse que ele já indicou, esse manual de boas práticas, mas também tem o CCV, né? Que tem vários materiais, não é isso? Nós temos também o Centro de Valorização à Vida, nós temos o 88, então nós devemos sempre lançar mão desses canais de suporte para a gente. Como eu falei, o que a gente não pode fazer é negligenciar, tá? É real. Não vamos achar que é frescura, não vamos falar que é falta do que fazer, não vamos falar que é falta de religião, não, é algo sério, é algo real, que precisa realmente que a gente se movimente, se mobilize no sentido de oferecer o apoio e o suporte necessário. Bom, pessoal, se não tiverem mais perguntas, né, então vou passar a palavra para a Janildo, fazer uma fala final e a gente está encerrando por aqui. Fique à vontade, Janildo. Bom, foi um prazer ter compartilhado com vocês um pouquinho desse tema tão espinhoso, que é tão revestido de tabu, mas não cabe para nós, profissionais da saúde, profissionais da educação, termos receio de falar sobre esse tema, pois é falando sobre esse tema que a gente vai ter como fazer com que haja uma diminuição nos casos. Nós estamos falando do suprassumo da nossa sociedade, nós estamos falando dos nossos jovens, nós estamos falando dos nossos pré-adolescentes, nós estamos falando daquelas pessoas que estarão aí fazendo com que tudo se movimente. Vamos cuidar, vamos prestar atenção, vamos emprestar os nossos ouvidos, vamos escutar com atenção e respeito o que ele tem para nos falar. Muito obrigado mais uma vez a todos e uma boa tarde.